A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos todos bem? Glória a Deus. Que bom estarmos na casa do Senhor mais um dia, para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Vamos fazer a leitura bíblica desta noite. A equipe de louvor já se põe aqui. Deus abençoe o presbítero Alain. O Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo é o 9. Nós vamos hoje falar da transfiguração de Jesus, que inicia aqui no versículo 2. Que diz assim: Evangelho segundo escreveu Marcos, ou João Marcos, capítulo 9, versículo 2. Vamos ler até o versículo 8, diz assim: E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo brancas, como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés e falaram com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Acho que até aqui está bom. Amém? Deus abençoe. Vamos louvar? Equipe de louvor adorando a Deus. Se você quiser descansar o banco, se quiser ficar de pé, fique em pé, fica à vontade.
orar? Pai celestial, Pai eterno, estamos na Tua presença santa mais uma vez. Queremos adorá-lo, glorificá-lo nesta noite. Queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender com esse texto nesta noite. Ó Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que é o ajudador, Tu és o nosso instrutor, o nosso professor, aquele que está ao nosso lado para nos ajudar a entender a Tua mensagem, a Tua vontade, aquilo que o Senhor deseja comunicar com a Tua igreja nesta noite. Fala comigo, fala com a Tua igreja, renova a nossa fé, renova as nossas forças, que possamos sair daqui renovados na autoridade do nome de Jesus. Tu és Deus que fala ainda hoje, e nós cremos na Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Deus abençoe cada um dos irmãos que contribuíram para o nosso culto nesta noite. Vamos iniciar. O primeiro versículo diz: e 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Há alguns autores que vão trabalhar essa questão do número 6 como sendo uma preparação para a Páscoa. Outros vão dizer que é uma preparação para a festa dos tabernáculos, porque no versículo 5 fala que Pedro está dizendo, colocar uma tenda, uma cabana para Moisés, para Jesus e para Elias. Então, tem autores que ligam essa cabana do versículo 5 como se fosse a época da festa das cabanas, que era a festa do tabernáculo. Lucas vai acrescentar e dizer que era aproximadamente 8 dias, quase 8 dias. Então, possa ser que, para conciliar, a gente diga que Mateus e Marcos está dizendo que depois de 6 dias, no 7º dia, e que Lucas está dizendo quase 8 dias, no final do 7º dia, a gente poderia dizer, e eu acho que a gente não estaria tão longe de uma harmonização que não fugisse tanto do texto. No versículo em Lucas, diz o objetivo que Jesus levou eles acima daquele monte. Diz que foi para orar. Tanto que todos os outros, Mateus quanto Lucas, quanto Marcos, vai dizer no versículo, na verdade, Mateus, Vamos lá para Mateus, capítulo 17. Em Lucas, ou em Marcos, a gente tem no mesmo versículo dizendo que Jesus chama João, Pedro e Tiago. Esses 3 é um círculo mais chegado que Jesus tinha. Entre os 12 apóstolos, Jesus tinha 3 apóstolos que presenciaram várias coisas. Falamos disso quando nós falamos sobre cada apóstolo, e muitas vezes que aconteceu já deles estarem juntos. Por exemplo, na cura da filha do Jairo, Jesus chama os 3 para entrar, para poder Jesus fazer aquele milagre na presença dos 3, e não de todos os discípulos ou da multidão. Jesus, às vezes, tinha esses momentos que estava apenas com os 3. Nós vemos acontecer isso lá no Monte de Getsêmani, Jesus com os 3, os 12 discípulos, na verdade, sem o Judas, vão com Jesus para o Getsêmani, ficam em um local,
8 discípulos, Jesus vai mais para frente, fica mais 3 discípulos com Jesus, e Jesus ainda vai um pouco mais à frente, como se retirasse até mesmo dos 3 para poder fazer a sua oração naquele momento tão difícil da sua vida. E nós vemos acontecer isso aqui no Monte da Transfiguração. Os outros 9 discípulos não foram, não acompanharam, não viram. Este evento, esta história, não é uma visão, é algo real, é uma aparição, é uma presença de Deus naquele local que o Senhor presenciou, aconteceu com Jesus e os seus apóstolos. No caso, esses 3 tiveram o privilégio de acompanhá-lo. Então, tanto em Mateus, capítulo 9, como Mateus capítulo 17 e Lucas, capítulo 9, é dividido a chamada dos 3 que sobe ao monte e a transfiguração. O Marcos emenda tudo, coloca tudo num versículo só. Jesus chama esses 3, sobe ao monte e transfigura-se diante dele. Aí a gente vê aqui, o que é essa transfiguração? O que aconteceu, né? O que é essa transfiguração? Como isso se dá? Já falei para os irmãos que nós quando estamos estudando um evangelho, devemos observar os outros evangelhos em volta, para a gente fazer uma unidade. Já disse também que não são 4 evangelhos, mas é um evangelho, porque os 4 evangelhos têm o mesmo objetivo, contar a história de Cristo, desde o seu nascimento até a sua morte. Alguns com mais detalhes, outros com menos detalhes. 3 um pouco mais parecidos, chamado de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e um totalmente diferente, praticamente quase um evangelho diferente, mas no meio dele está toda a história, é nele que nós sabemos que Jesus ficou durante seu ministério em 3 Páscoas, é no evangelho de João. Então, todos os evangelhos, os 4, são complementares, se complementam, contam a mesma história. Amém? Então, nós temos aqui essa transfiguração. No versículo 3, apresenta que essa transfiguração aconteceu na sua roupa, que ela ficou resplandecente, em extremo branco, como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. Marcos está destacando o branco, a brancura da roupa que Jesus estava, né, a forma que aconteceu essa transformação, essa transfiguração. No capítulo de Mateus, que é o capítulo 17, diz que o rosto de Jesus também foi mudado. Não foi só as roupas. Quando o Marcos está dizendo que transfigurou-se, está falando da pessoa e não da roupa. No versículo 3, ele diz que as roupas estavam muito brancas, de forma que ninguém poderia fazê-las aqui na terra serem tão brancas. Aí a gente entende que brancura é essa, quando o Mateus está dizendo, o seu rosto brilhava como o sol. Então o resplendor era no rosto de Jesus também, no seu corpo, e ele estava refletindo como se fosse o próprio sol, não poderia olhar para ele diretamente, sem ofuscar a visão. E Mateus vai dizer que as suas roupas estavam iluminadas, as suas roupas estavam tão brancas como a luz. Aí
nós entendemos que brancura é essa que a lavandeira não pode lavar, que o homem não pode lavar. Então, não era simplesmente uma brancura de uma roupa branca. Por exemplo, Roma, naquela época, usava muito essa questão, senadores, o próprio César, dessa roupa branca, né? Alguns nobres usavam esse linho, essa roupa muito branca. Só que a de Jesus era luz, era uma presença de Deus na vida de Jesus. A gente pode assemelhar este evento a um outro evento do Velho Testamento, e esse também é único. Apenas esses dois eventos podem ser assemelhar. Nós temos ali Moisés, em cima do monte. Moisés está ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, e quando ele desce com as tábuas nas mãos, as pessoas olham o seu rosto, e o seu rosto está brilhando, resplandecendo. Então, a glória que veio sobre Cristo é a presença de Deus, a visitação de Deus, é a Shekinah do próprio Deus sendo derramada, do Pai sendo derramada sobre Jesus. É esse envolvimento, é a comunhão que Jesus tinha com o Pai que o tornou diferente dos outros. Então, Moisés experimentou uma comunhão com Deus de maneira tão gloriosa que a própria glória de Deus se apegou a ele. E ele descia, e era visto o seu rosto resplandecendo, tanto que ele passou a cobrir o rosto com um lenço, com um véu, para que não ofuscasse aquelas pessoas ali. Eu fiz uma imagem e lancei aí nas nossas redes sociais, falando um pouquinho, né? Eu disse o seguinte: não se pode afirmar a divindade de Jesus simplesmente porque o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas roupas resplandeceram. Eu não posso dizer que ele é Deus simplesmente por causa da quantidade de milagres que ele fez. Isso é uma análise e compreensão minha, pastor Edson, estudando, escrevendo. Eu não gosto de olhar e ver essas características do Messias como sendo ele filho de Deus. E aí o próximo texto a gente vai estar trabalhando um pouquinho porque que ele é filho de Deus. Amém? Mas agora aqui, não se pode afirmar a divindade de Jesus por causa de algum milagre realizado ou pela transfiguração de Jesus, como alguns afirmam. Tudo isso é a indicação que Jesus é o Messias, anunciado por Deus. Então, quando Jesus recebe isso, é uma manifestação, é uma declaração, uma confirmação. Assim como Moisés foi, Jesus teve algumas características semelhantes a Moisés. E Moisés, quando está na terra, ele diz: chegará o dia que Deus vai visitar vocês e vai enviar um profeta semelhante a mim. Então, o único profeta, o único homem na Bíblia que o seu rosto ficou transfigurado, refletindo uma luz que não é uma luz natural, foi Moisés. Então, todos conhecem essa história. Quando os apóstolos olham para Jesus e veem o rosto de Jesus brilhando, é a mesma sensação que o povo de Deus teve quando Moisés também tem o seu rosto resplandecido. Junto com Moisés, lá no capítulo 34, se não me engano, de Êxodo, está Abiú e Arão. E mais um, que agora me fugiu a memória aqui. Então, assim como Jesus está no monte com 3,
O Moisés também leva essas pessoas para estar com ele ali no monte. Assim como Moisés tem os seus 70 anciões e tem os seus 12 príncipes, que é um príncipe líder de cada tribo, com o conselho do seu sogro, Jetro, ele faz esse concílio, ele faz a divisão do povo, coloca pessoas para cuidar de 50, de 100, né, de 1000. Ele está fazendo essa divisão para facilitar o comando do povo. Jesus também tem os seus 12 apóstolos, tem também os 70 que ele envia, 70 discípulos. Também um pouco dessa configuração do Sinédrio, nós já falamos disso quando estávamos falando sobre a convocação dos apóstolos. Há uma semelhança entre a autoridade, entre a comunhão. É claro que Jesus é inigualável. Nós estamos olhando para trás e tentando ver alguma coisa parecida. A gente consegue ver em outros homens coisas parecidas com Jesus. Mas Jesus é a régua de medir. Jesus não está sendo medido por causa de Moisés, mas Jesus é a régua que mede todos os homens. O seu poder, ninguém tem igual a Jesus. Semelhante a Jesus, não tem ninguém igual. Muitos fizeram coisas parecidas, mas na completude de 3 anos e meio, a operação de milagres que Jesus fez em período tão pequeno, não tem ninguém igual. As manifestações de Cristo na terra. Amém? Se eu olhar para a transfiguração e falar assim, Jesus é Deus porque transfigurou-se, eu vou ter que dizer que Moisés é Deus porque transfigurou-se. Moisés não transfigurou. Pedro, João e Tiago olharam para Jesus e viram o rosto dele brilhando como o sol. Aí você vai dizer, mas pastor, é porque o de Moisés foi um brilho menor. Brilhou ou não brilhou o rosto de Moisés? Brilhou ou não brilhou? Brilhou. E o rosto de Jesus também está brilhando? Amém. Basta esta comparação. Amém? Se não teríamos que afirmar o mesmo sobre outros homens de Deus. Por exemplo, Moisés foi usado por Deus para trazer as 10 pragas, o seu rosto resplandeceu quando recebeu as tábuas da lei e desceu do monte de Deus. Elias realizou também vários milagres. Elias ressuscitou pessoas, curou leprosos, né? Na verdade, Eliseu, né? Elias, ele ressuscitou pessoas, fez multiplicação, cerrou o céu com a sua palavra. Não vai chover. E durante 3 anos não choveu. E de repente um dia ele fala, agora vai chover. Fala para o rei correr que vai chover. Ele tinha acabado de orar e o seu servo ia e voltava para ele, ver se acontece alguma coisa lá no céu. Até uma vez ele vinha falar, tem uma nuvem tão pequena que parece do tamanho da mão do homem. Corre e avisa para o rei correr para casa porque vai chover. Basta a nuvem do tamanho da mão de um homem e um milagre aconteceu. Então, cerrou o céu para não chover e subiu ao céu num redemoinho. Veio uma carruagem de fogo, separa ele de Eliseu e o redemoinho leva e o conduz aos céus. Eliseu, com a unção dobrada de Elias, fez o dobro de milagre de Elias. Então ele ressuscitou pessoas, ele curou várias pessoas, ele limpou leprosos, no caso de Naamã. Amém? Também fez multiplicação. Pastor, ainda não entendi. Isaías 55, versículos 5 e 6. Então, os olhos dos cegos serão abertos,
e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua do mundo cantará, porque águas arrebatarão no deserto e ribeiros no ermo. Se você for ler o contexto, você vai ver que está falando de Jesus. Está anunciando um profeta que viria. E ele teria autoridade para fazer estes milagres. Então, Jesus é a concretização das profecias da Bíblia Sagrada. Quando Jesus ressuscita, ele está andando, aparece para 2 discípulos que estão no caminho de Emaús. E diz a Bíblia que Jesus começou a falar por Moisés e foi andando pelos profetas, mostrando tudo que estava escrito acerca do Messias. Amém? Então, Jesus é o Messias. Existem várias outras declarações espalhadas pela Bíblia. Nós vimos há 2 doutrinas atrás, 15 dias atrás, nós vimos Pedro falando isso. Que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Amém? Então Pedro falou isso. E Jesus não repreende por fazer essa declaração. Porque ele sabe. Ele só fala, não é para falar agora não, aguarda. Há 9 silêncio, 9 vezes que Jesus manda os discípulos se calarem, ou as pessoas se calarem. Aqui na transfiguração, é a única vez que ele põe um tempo, até, nós vamos ver daqui a pouco. Né? Várias declarações, quem mais falou? Os escritos joaninos estão repletos dessas declarações. Que ele é filho de Deus, que ele é o verbo, que ele é o unigênito. Amém? E várias declarações. Inclusive, ele traz uma terceira, enquanto os outros trazem o batismo e trazem a transfiguração, que não está presente em João. João traz, o batismo está, o que não está é a transfiguração em João, no Evangelho de João. Mas ele traz um outro episódio em que Deus fala, este é meu filho em que me comprazo. Amém? O que mais? Os escritos paulinos também vão trazer isso. Gálatas 4:4, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele está falando de Jesus, que Deus enviou o seu filho. Então, nós temos Jesus como divino, Jesus como filho de Deus, Jesus como Deus, porque a Bíblia diz que ele é. Não é somente o que ele faz, não é somente os milagres, porque muitos homens fizeram milagres. Amém? Quem mais? Marta. Quando Jesus está lá para curar, para ressuscitar Lázaro, ela diz, sim, Senhor. Mateus, capítulo 20, João, eu não anotei aqui a referência de Mateus é a próxima. Então, quando ele está lá falando sobre a ressurreição, ela diz o seguinte, eu anotei o versículo, mas não botei a referência. Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Que havia de vir ao mundo. Então, é um consenso que haveria de vir alguém com poder de fazer milagres, e esse alguém, a Bíblia diz que é o Emanuel, e a Bíblia diz que ele é o Filho de Deus. Quem mais? Nós temos o centurião, Mateus 27, versículo 54. Bem no finalzinho do versículo, verdadeiramente este é o Filho de Deus. O centurião está presenciando o momento da morte de Jesus, já viu ali o sol se escurecer, ficar escuro do momento
angústia de Jesus ali na cruz do Calvário, 3 horas da tarde, de meio-dia até 3 horas da tarde, o céu se escurece, o sol se escurece, e Jesus está ali, assim ele brada, Eloi, Eloi, lama sabachthani, e Jesus, mais um pouco à frente, ele expira, ele entrega o seu espírito na mão de Deus. E Deus o recebe, louvado seja o nome do Senhor. Continuando. Agora nós estamos no versículo 4. O rosto de Jesus resplandeceu como o sol, as suas vestes como luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias. Lhe apareceram Elias e Moisés e falavam com ele. Quem gostaria de saber o que Jesus está falando com esses dois? Você gostaria de ouvir a conversa? Vamos ouvir? Ou melhor, vamos ler? Está em Lucas. Assim como na doutrina anterior, Lucas também trouxe algumas revelações, complementando a história. Lucas, capítulo 9. Versículo 31. No versículo 30 diz que Jesus estava falando com eles, estava falando com Jesus 2 varões. Quem eram? Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falaram da sua morte, a qual havia de cumprir em Jerusalém. O original, quando fala morte, é partir, usa a palavra do êxodo. É a mesma palavra para expressar o êxodo, para expressar a saída de uma situação de escravidão por uma situação de livre. Jesus se fez pecado por nós. Jesus morreu no nosso lugar. A partir da morte de Jesus, todos nós fomos libertos do poder do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então é como se acontecesse o êxodo. Saímos da escravidão, debaixo do jugo do pecado. Se você está ou pratica algum tipo de pecado, esse Jesus é poderoso para libertar, para quebrar o que nos aprisiona junto ao vício, junto ao pecado, junto à prostituição. O que é que está nos prendendo? Jesus é poderoso para quebrar essa legalidade e trazer condições de você viver uma vida de vitória. Amém? Ele é esse. Então, o assunto que estava tendo ali em cima do monte, enquanto os discípulos estavam dormindo, porque eu acho que os discípulos pensavam que o monte era lugar para dormir. Quase todas as vezes que eles estão no monte, eles estão dormindo. Em Getsemane eles estão dormindo. Aqui eles estão dormindo. Quase que perderam a bênção. Quase que não viram. Amém? Então eles estão meio que cochilando, meio que vendo meio que os pedaços. Mas eles conseguiram ter a visão das suas vestes, do seu rosto e dos dois. Há um reconhecimento natural. Há um reconhecimento de quem são as pessoas que estão ali, Moisés e Elias. Eu não sei se os irmãos já tiveram uma experiência de ouvir Deus ou de você entender a vontade de Deus em algum aspecto como uma resposta de oração. E que Ele coloca uma certeza no seu coração, não tem dúvida, não tem pergunta, não tem nada. Simplesmente você entende que é daquele jeito porque Deus falou. Eu já tive essa experiência de Deus colocar dentro do meu coração algo que não era real, algo que não tinha acontecido, algo que eu estava orando e pedindo a Deus que acontecesse, e Ele colocar no meu coração a certeza, vai acontecer.
Você vai receber essa bênção. Então, você ter essa certeza. Eu não tive pensamento, será que foi só da minha cabeça? Será que isso foi um sonho? Será que isso foi... Não. Você sai com aquela certeza e vai andando sabendo que vai acontecer aquilo que Deus disse que vai acontecer. Só Deus, irmãos. É algo muito forte. Então, eu acho que essa mesma sensação que muitos dos irmãos possam ter tido essa experiência, é essa experiência que Pedro, Tiago e João têm. Jesus não vai falar, é Moisés e Elias que está aqui. Eu queria apresentar os discípulos para você. Moisés, esses aqui são os 3 discípulos, o Pedro, o Tiago e João. Não teve apresentação. Bastou eles olharem e ver que era Moisés e que era Elias. Pedro fala, vou fazer aqui uma tenda para cada um. Uma para Jesus, uma para Moisés, uma para Elias. Mas quem foi que falou que era eles que estavam lá? Não tem muita explicação. Amém? Malaquias 4 e 6 vai colocar Moisés e Elias juntos. Não na mesma história, eles não são contemporâneos, mas o versículo vai falar de Moisés e o outro vai falar de Elias. Então, poucos lugares acontece isso. Moisés e Elias, eles não foram contemporâneos, eles não se conheceram, e os dois aparecem. Irmãos, a gente pode tentar conjecturar de várias formas o porquê que eles dois aparecem. Há uma explicação que diz que Moisés representa a lei e que o Elias representa os profetas. Possa ser que essa explicação tenha seu cunho de verdade. Isso aí são os homens que estão dizendo, os comentaristas que trabalham este lado. Mas a verdade é que ninguém sabe a razão que os dois estavam juntos. Há menção de Elias vir, dele voltar. E a gente vai ver isso daqui a pouco, se der tempo. Mas ambos foram grandes libertadores de Israel. Talvez essa seja uma das razões, mas a gente teria também o próprio Josué que guerreou e libertou o povo, ajudou o povo a conquistar a terra que Moisés tinha dado com início da conquista. Então, não tem assim um porquê, um batido de martelo. A maioria dos comentaristas vai dizer o que eu disse agora, a questão de Moisés representar a lei e de Elias representar os profetas. Então, no capítulo 4 de Malaquias, versículo 4 e 6, diz assim, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para que todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Então, aqui falou de Moisés e agora já vem falando de Elias. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha a ferir a terra com maldição. Amém? Então, nós temos aí essa parte aí também. Eu fiz até um outro comentário, fiz uma outra imagem e joguei para os irmãos aí nos grupos familiares, nos nossos grupos da igreja. Se tem alguém aqui que não está no grupo da igreja e deseja entrar, me procure o pastor Paulo, procure o secretário. O secretário pode colocar você nesse grupo, que toda terça-feira eu coloco alguma coisa em relação à mensagem que será pregada. Quase sempre eu faço isso. Então, a última mensagem que eu mandei hoje foi: Moisés e Elias apareceram na transfiguração conversando com Jesus. A que se deve essa aparição, né? A aparição está relacionada ao papel que eles desempenharam na libertação do povo de Deus. Amém? E ao fato deles serem um precursor de Cristo. Então, Moisés, nós já vimos a semelhança, algumas coisas que Moisés fez e que aconteceu também com o próprio Cristo.
Então Moisés liberta o povo da escravidão do Egito e recebe a revelação de Deus no Monte Horebe. Jesus liberta o povo da escravidão do pecado e revela a Deus, resumindo os 10 mandamentos na lei do amor. Qual é a lei do amor? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Está lá em Marcos, capítulo 12, versículo 29. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E qual é o segundo? E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Amém? Nós temos aí Jesus sobre a lei, né? Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 17, e esta, levando em consideração que Moisés representa a lei, não cuideis que vir destruir a lei ou os profetas, mas eu vim aberrogar, eu vim cumprir. Então Moisés está ali e Elias também, podendo dizer, validando o ministério de Jesus, conversando com Jesus sobre a sua morte, sobre a sua paixão, sobre a sua prisão. Estava conversando ali. E, embora o texto não diz que ele estava falando sobre a ressurreição, com certeza podemos utilizar, pelo menos podemos depreender, que depreender não é com certeza, né? Mas a gente pode tirar dos textos anteriores. Quando Jesus está dizendo que ele vai morrer, Jesus fala que ele vai ressuscitar. Logo em sequência, aqui no texto de Marcos, Jesus vai dizer para eles: não contem essa visão, não conte isso que vocês viram, até que eu ressuscite dos mortos. Então Jesus contou para eles, de novo, frisando a ressurreição. Se fala da ressurreição depois da aparição e da conversa deles. Se fala da ressurreição antes, junto com a morte, podemos depreender que o assunto pode ter passado pela ressurreição também, da vitória. Amém? Não era só o sofrimento de Cristo. Você vai sofrer, vai ter dificuldade, mas você vai ressuscitar. O Pai vai ressuscitar. Pode ter essa conversa, a gente pode usar esses 2 textos que acabei de dizer para inferir ou depreender pelo contexto. Todas as vezes que Jesus está falando da morte, não é a primeira vez que Jesus fala da ressurreição. Eu vou ressuscitar ao 3º dia. Eu não vou dar nenhum sinal para essa geração incrédula, a não ser o de Jonatas. Assim como Jonas foi engolido pelo peixe, ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Jesus está falando da sua morte. E quanto tempo que ele ia ficar lá? 3 dias, 3 noites, assim como o Jonas ficou dentro do peixe. Então Jesus está usando uma história que o povo conhecia para falar da sua morte, da sua ressurreição, embora no texto ele não fala de ressurreição. Mas como é que morre e fica só 3 dias debaixo da terra? Só se tivesse em vista a ressurreição de Jesus. Amém? Aí tem ainda essa conversa que eles vão ter aí, né? Mas vamos voltar aqui.
Depois, do versículo 5, né? E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Lucas 9, versículo 32, vai dizer que os discípulos estavam com sono. Os discípulos estavam pesados de sono. Aí ele levanta, acorda meio que no despertar, meio que assustado com o que está acontecendo. Tomando a palavra, Marcos diz que ele está tomando a palavra, mas Lucas lá vai dizer, que versículo 33, e aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, Pedro estava olhando, Elias e Moisés desapareceram, aí ele interpela Jesus, fala com Jesus. Mateus, capítulo 17, versículo 4, diz, e Pedro, tomando a palavra, disse-lhe a Jesus, também com a mesma escrita aí do versículo 5 de Marcos, né, que nós estamos lendo. Aí o versículo 6 de Marcos diz, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Estavam meio que dormindo, meio que com medo, sem entender muito o que estava acontecendo, vendo algo extraordinário, algo incomum, algo que nunca aconteceu, né? De visitantes que já morreram. Na verdade, Elias não morreu, Elias foi arrebatado, mas Moisés, a Bíblia conta que ele morreu. Sobe no monte que você vai morrer. E ele morre e é ocultado, escondido o seu corpo, ele é sepultado pelo próprio Deus. Há uma linha, mas eu não vou nem entrar, às vezes tem gente que viaja muito. Mas a Bíblia diz que Moisés morreu. Os 2 que não morreram, que a Bíblia diz, é Elias e Enoque, foram trasladados, levados ao céu. Esses discípulos, qual é o comportamento deles? Parece que eles não entendem muita coisa, né? Em primeiro lugar, os discípulos andam com Jesus, mas não conhecem a intimidade do Pai. Eles estão andando com Jesus, ouvindo a voz do céu, da nuvem, e às vezes não compreendem. Às vezes pensam em si mesmo. Senhor, bom é a gente ficar aqui. Não vamos sair daqui mais não. Aqui está muito bom. Vamos ficar aqui. Ele se esquece de si, por um lado, mas pensa nele também, em ter aquela comunhão, de estar ali naquele local e não querer sair dali. Vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tabernáculos, 3 tendas, 3 cabanas e vamos ficar aqui. Então os discípulos estão diante da manifestação da glória de Deus, mas eles não oram. Eles estão dormindo. Estão pegos de sono. Às vezes, num culto como esse, ou em outro culto, pode acontecer do estudo, da voz, do tom da voz, fazer com que as pessoas entrem no sono. Mas depois que eu vejo aqui, Paulo é um bom pregador, sim ou não? Quem gostaria de ouvir Paulo? Paulo estava pregando e um caboclo caiu e morreu. O que ele estava fazendo? Dormindo. Caiu lá de cima e Paulo teve misericórdia e Deus fez um milagre e ele ressuscitou, né? Mas estava dormindo dentro da igreja. Então isso pode acontecer. Aqui os discípulos estavam com Jesus, o culto estava bom,
estavam ouvindo Jesus orar, barulho, de repente, nuvem, glória, a Shekinah, o rosto de Jesus florescente, na verdade não é nem florescente, é brilhando como o sol, porque fluorescente às vezes não tem luz própria, né? É uma luz ali agitada, e a fluorescência é porque a luz bateu num colete reflexivo da polícia, em algumas faixas que a gente está andando, no olho de gato, e a luz é que faz brilhar. No caso de Jesus, não. Jesus estava expelindo luz, estava refletindo a luz de Deus. Amém? Então, estava resplandecendo as suas vestes também. Então, os discípulos estão aí, sem discernimento espiritual. Eles esqueceram que Deus é o centro das coisas. A gente tem que estar com a missão de Jesus no centro. Qual é a missão de Jesus? Morrer. Quando Jesus fala com eles no capítulo anterior, que ia morrer e depois ia ressuscitar, ao terceiro dia, eles ainda ficam repreendendo Jesus, o Pedro. Jesus, o senhor não vai morrer, querendo impedir Jesus de morrer. Jesus repreende o demônio, o diabo, que está falando na boca de Pedro. Para trás de mim, Satanás. Você não conhece as coisas de Deus, mas só as coisas dos homens. Então, a obra de Jesus, o ministério de Jesus, era morrer mesmo. Então, essa é a missão. O discurso que está tendo com Moisés e com Elias é a respeito da missão de Jesus. Qual que é a missão de Jesus? A morte. Vai morrer. Amém? 2 Coríntios capítulo 3, 15, às vezes eu coloco as coisas, fico tentando trazer antes, às vezes eu seguro, mas eu consegui segurar. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 3 e 15. Por que que Moisés colocava o véu? Paulo está dizendo, mas até o dia de hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Por que que os discípulos não estão entendendo o que está acontecendo? Por que que os discípulos não estão entendendo que Jesus precisava morrer? Por que que muitas vezes pessoas dentro da igreja não entendem o evangelho? É porque às vezes tem um véu. E Paulo está dizendo isso aqui. Até o dia de hoje, quando Moisés é lido lá na sinagoga, o véu está posto sobre o coração deles. Deles quem? Dos judeus. Que ainda não acredita que Jesus veio. Tem uma boa parte, talvez a maioria, não acredita que Jesus já veio. Mas eles estão esperando o Messias até hoje. Estão. E quem é o Messias que eles estão esperando? O anticristo. Eles vão receber o anticristo. Jesus estava na terra e ele disse, vocês não estão me recebendo, mas vai vir um no nome dele, porque eu vim no nome do meu Pai. Foi o Pai que me enviou. Vocês não estão acreditando, não estão confiando, não têm fé para isso, mas vai vir uma pessoa no nome dele e vocês vão acreditar, vocês vão receber eles. Quem é esse? Anticristo. Porém, quando se converterem ao Senhor, então o véu será retirado. Por que que muitos não entendem a Bíblia dentro da igreja ainda hoje? Porque às vezes estão na igreja por causa de benefício. Vêm para a igreja apenas para uma libertação. Quando eu estiver livre disso, quando eu conseguir o concurso, quando eu conseguir casar, quando eu conseguir, eu saio da igreja de novo. Tem muita gente dentro da igreja que não entende o evangelho, que não se converte. Então é necessário saber. Você está entendendo a palavra de Deus? Você está conseguindo entender que o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário é para perdão dos seus pecados e para te religar a Deus? Sem isso, você não pode ver Deus. Você está entendendo que, à medida que nós andamos, que nós lemos a Bíblia, que nós
ouvimos a voz de Deus, a palavra de Deus, o Senhor vai transformando a nossa vida. Você ainda não é perfeito, você ainda tem suas falhas, você ainda tem o seu pecado, mas à medida que eu abro o meu coração para Deus e que eu permito o Espírito Santo de Deus trabalhar em mim, o Espírito Santo vai retirando a vontade do pecado, vai quebrando essas correntes de Satanás e nós vamos andando de glória em glória pela presença de Deus na nossa vida. A luz do crente é como a luz da aurora. Ela inicia pouquinha mesmo. Você está fraco? É assim mesmo. Fraquinho mesmo. E ela vai brilhando até se tornar dia perfeito, até o dia que você entende as coisas, que o véu é tirado do seu rosto e que você entende o porquê que Jesus veio a este mundo, o porquê que Jesus veio, qual que é a missão de Jesus. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito Santo, aí há liberdade. Glória a Deus. Se você é templo do Espírito Santo, se o Espírito Santo já está habitando no seu coração, você tem a liberdade de Deus. Você pode todas as coisas. Nem tudo convém. Posso todas as coisas, mas nem tudo nos convém. Amém? Versículo 18. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É Ele que santifica a sua vida. É Ele que te transforma na imagem do original. O original é Cristo. Ele é a estatura de varão perfeito. É olhando para Ele que eu vou alcançar a perfeição. Esse Espírito Santo de Deus vai transformando eu e você na imagem de Cristo. Aleluias. A equipe de louvor já pode vir. Desceu uma nuvem e os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Moisés, quando ele fala de Jesus, ele também diz isso no final da frase. Vai vir um profeta semelhante a mim, a ele ouvi. Ouçam a sua voz. Moisés já tinha dito lá atrás. Mas muitos fariseus, escribas, não viram, não compreenderam, não entenderam, porque tinha um véu que estava aí cobrindo, e eles não deram crédito a Jesus. Embora as profecias apontavam para Jesus, embora muitos deixaram de seguir a Cristo por causa dos privilégios da sinagoga, tem isso na Bíblia. De propósito, eles não se uniram a Cristo, sabendo que Cristo era o Messias. Irmãos, quantas pessoas também já compreenderam que Jesus é o Senhor, mas não se submetem a Ele. Não abrem o seu coração para a transformação. Não aceitam essa transformação na sua vida. Infelizmente, estão com um véu ainda no rosto. Amém? Vamos encerrar por aqui. Nós lemos até o versículo 7. Vamos encerrar neste local. Amém?